Olá, meus amores, como estão? Espero que estejam todos bem. Nosso Deus está aguardando, cuidando de todos nós nesse momento difícil, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o pré-modernismo, tá? O assunto dos nossos slides lá no Google Class, tá bom? O pré-modernismo vai ser um momento entre 1902, alguns autores colocam como 1910, 1922, em que vai acontecer a Semana de Arte Moderna, como o nome diz, vem antes, né? Vem preparar, tá? Para o que vai ser a grande mudança, a grande transformação da arte a partir da Semana de Arte Moderna em 1922, né? Esse é o momento em que o Brasil estava passando por grandes transformações, estava saindo do fim da monarquia, abolição da escravatura, não é? Uma economia promissora, uma economia cafeeira promissora, interessados em atrair investimentos, né, para o Rio de Janeiro, e então resolveram modernizar o Rio, implementar reformas, né? É o momento em que vai se combater várias doenças que vinham surgindo, febre amarela, varíola, lepra, né? E todo tipo de doença contagiosa aí vai acontecer, inclusive a questão da revolta da vacina, né? O Oswaldo Cruz que é responsável pela política de saneamento, né? Vai enfrentar revoltas por causa da questão da vacina. Vocês devem ter estudado tudo isso aí em história, né? Vamos estar no momento da República do Café com Leite, tá certo? O Brasil vai estar no momento de tentativa de equiparar com a França, com os Estados Unidos, né? Construção de grandes avenidas, o povão que estava ali enfeiando o centro da cidade, do Rio de Janeiro, vai para as favelas, tá certo? Vai ter esse boom de urbanização, mas, por outro lado, né? Outra face da moeda, o Brasil rural, o Brasil atrasado, tá certo? O Brasil cheio de mazelas, porém isso não entrava na literatura, tá certo? Isso não fazia parte da literatura, dos textos, dos livros. Na literatura era tudo bonito, tudo... Ah, mas já teve o romantismo, sim, mas o romantismo mostrou o Brasil de uma forma idealizada, era o índio idealizado, era a natureza idealizada, né? Ah, e o realismo, naturalismo, sim, mas era mais uma questão comportamental, era mais comportamentos, né, da burguesia, daquele do século XIX, né, a burguesia do Rio de Janeiro, a questão das patologias, né, psicológicas, tá certo? Dos relacionamentos por interesse, do adultério, aquela coisa, né? Não a realidade assim do povo em si, né? Mostrar essa diferença de classes sociais que existia, né? Esses dois Brasis, na verdade. O pré-modernismo vem mostrar os Brasis que existem, né? Tanto na questão social, na questão política, econômica, quanto também na questão da linguagem, uma proposta de uma linguagem simples, uma linguagem do povo, tá certo? Uma língua real, tá certo? Então, nesse momento, nós vamos ter o Euclides da Cunha, que vai escrever Os Sertões, que vai falar sobre a campanha de Canudos, a guerra de Canudos, que vocês já devem ter estudado com o professor Aldemir, não é? Ele vai contar o que realmente aconteceu, a verdade dos fatos, que a mídia de então só mostrava, né, os conselheiros como o conselheiro como um ser demoníaco, fanático, não é? Que queria prejudicar a República. Esse livro ele vai se dividir assim em três partes, que é a Terra. Ele era cientificista, então ele mostra detalhes da vegetação. O homem, em que ele vai falar do sertanejo, o sertanejo é antes de tudo um forte, né? E ele começa colocando toda aquela aparência física dele, tá certo? Que anda encurvado e tal, mas ao mesmo tempo ele é um Hércules Quasímodo. Me digam o que é isso aí. Como é que um homem de aparência fraquinha pode ser um Hércules Quasímodo? Vocês vão me explicar isso na live, tá? E a terceira parte ele fala da luta, né? Da luta que aconteceu, da guerra. E essas duas primeiras vão ser super importantes. O homem e a terra vai ser super importante para entender a luta,
Euclides da Cunha era determinista, determinista. Nós somos produto do meio ou da hereditariedade. Então, essa terra vai ser super importante para esse homem obter bastante êxito durante a luta. Porque quem é que estava adaptado a essa terra? Quem conhecia, quem sabia todos os meandros dessa terra? O sertanejo. E não o, o guerrilheiro, o policial, o exército, né, o soldado, tá certo? Quer dizer, o outro é Lima Barreto, tá? Vai escrever Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma é um nacionalista ufanista. Me expliquem o que é isso também, ufanismo, tá? É um nacionalista, é o nosso Dom Quixote do Brasil, nosso Dom Quixote brasileiro, sonhador, cheio de planos, cheio de ideais, né? Ele vai ter 3 projetos. Primeiro, ele vai escrever para o Senado, né? Pedindo que a língua portuguesa seja substituída pelo tupi-guarani. Teve sucesso? Não. Depois ele vai plantar, vai mostrar que a terra do Brasil é a melhor que existe, aqui tudo nasce. Teve sucesso? Não. Depois ele vai ser militar, vai ser militar, vai servir a pátria, né, com a própria vida, se preciso for. Mas aí lá ele descobre umas coisas que não devia, resolve escrever uma carta para o presidente e é fuzilado como traidor da pátria, tá certo? Nacionalista, ufanista, na casa dele até as plantas tinham que ter origem brasileira, comida, música, tudo. O nosso outro nome desse momento vai ser Monteiro Lobato, não por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, apesar de ser ele o nosso grande escritor para as nossas crianças, né? Mas não vai ser por causa de um personagem que ele vai criar, não estou com ele aqui, alguém me levou esse livro e não me devolveu, que é o livro Urupês, uma coletânea de contos, em que num desses contos ele nos apresenta o Jeca Tatu. Jeca Tatu representa o caipira, né? Jeca Tatu é aquele caipira que se cai um tolão de barro da parede, é para entrar o sol, é para entrar o vento. Se tem uma goteira, ele bota uma vasilha embaixo para parar a água. Ele vai para a feira, mas ele só leva a planta que nasceu lá no pezinho lá que a natureza mandou. Tudo que ele vai fazer, ele fica de cócoras, tá? Para almoçar, para jantar e tal, tá certo? Então é isso. O Monteiro Lobato, ele é o autor daquela famosa frase que diz: um país se faz com homens e com livros. Ele acreditava num grande futuro para o Brasil, principalmente através da educação, através dos livros, né? Ele criou as primeiras papelarias, né? Ele mandava livros para as pessoas venderem, por exemplo, num comérciozinho ali, a pessoa vendia alimento, mas também vendia livros, tá certo? Ele fez a campanha pelo petróleo, o petróleo é nosso, tá? Mas acabou que no Estado Novo ele foi preso. Foi preso, né? Considerado uma pessoa que não gostava do Brasil, tá? Porque ele escreveu lá um determinado livro, escreveu uma carta para o presidente também reclamando de algumas coisas. Parece um pouco com a história que a gente ouviu aqui, não é? Bom, mas tudo isso a gente pode pesquisar mais, tá? Tá certo? Por conta do vídeo que não tenho tecnologia, aparelho nenhum para melhorar mais, tá bom, pessoal? Mas é isso. É importante que a gente entenda que o pré-modernismo foi um momento de transição, tá? Nos slides a gente vai aprofundar mais essas características, tá certo? Procurem compreender um pouco esse momento histórico, né, entre os anos 1900, 1920, para que vocês vejam o que estava acontecendo por ali, que vai influenciar a produção desses escritores, tá? Essa realidade social, né, desses dois Brasis existentes, tá? A Guerra de Canudos, tá bom? Tem um outro autor na poesia que a gente vai ver melhor nos slides, que é o Augusto dos Anjos, tá certo? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a solidão, essa pantera foi tua companheira inseparável. Tá? Então a gente vai falar melhor sobre isso, porque eu queria que a gente tivesse esse encontro, tá? Matar um pouco a saudade e nós vamos fazer aquela live que vocês pediram para tirar as dúvidas, tá? Até mais, fiquem com Deus.